Boa noite, pessoal. Boa tarde, dependendo, né? Ou bom dia, dependendo de quem estiver assistindo. Então, assim, já faz um tempinho que a gente não tem aula nova. E esta é a nossa nona lição. Ou a nossa éco-équeção. Éco-équeção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substantivos. É um pouco difícil de pegar no começo, mas se for preciso, assista novamente, anote no caderno. Não sei se você puder imprimir a aula em forma de apostila. Se quiser entrar no grupo, meu telefone está lá no final do vídeo também, no grupo do WhatsApp. O meu nome é Malcolm. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ahn, Então vamos lá, vamos à nossa aula. Substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que representa um ser, tá? Um ser animado, um ser vivo, ou uma coisa inanimada, ou até mesmo um lugar. Em Yorubá, o substantivo não existe, não existe essa palavra substantivo. Lá é conhecido por palavra nome. Escreve-se oró orucó, como está escrito ali. Pronuncia-se oró orucó, oró orucó. É uma palavra nome, palavra que dá nome às coisas. Tá? O substantivo ele pode ser próprio e pode ser comum. O que é substantivo próprio e substantivo comum? Substantivo próprio, ele designa um ser específico entre outros da mesma espécie. E o substantivo comum, ele designa toda a espécie. Por exemplo, substantivo comum é o homem. Define o homem em geral, todos os homens, tá? E João, que é um exemplo ali em cima, ele é um substantivo próprio. Ele designa um entre todos os outros homens. Então, João é um substantivo próprio e homem é substantivo comum, porque designa toda uma espécie. O substantivo em si é assim, ó, no idioma iorubá, para seres inanimados, para coisas, não tem distinção de gênero. Ou seja, não tem distinção de masculino ou feminino. Apenas os seres vivos têm distinção de masculino e de feminino. Tem várias maneiras de se definir gênero de substantivo no idioma iorubá. Eu coloquei algumas aqui para facilitar o entendimento, eu separei, tá? Tem um exemplo aqui que usa palavras totalmente diferentes para definir o masculino e feminino. Por exemplo, rei é Oba e rainha é Ayaba. Não tem nada a ver. Rei e rainha, as palavras. Babá é pai, Iya é mãe, Obucó é bode e Ewuré é cabra. Okunrin é homem, Obinrin é mulher, Obeni é senhor e a Afim é senhora. Akukó é galo, Adie é galinha, Ocó é esposo, Aya é esposa, Boquini é cavaleiro, Yalode é dama, Oxó é feiticeiro, Adje é feiticeira, Agbo é carneiro, Agutã é ovelha. Então não tem uma ligação entre as palavras, como vocês vão ver aqui na frente. Então essas utilizam palavras totalmente diferentes para definir o gênero do substantivo, tá? Agora a gente vai ver usando as palavras homem e mulher para definir masculino e feminino. Homem, a gente já aprendeu ali atrás que se fala okunrin, okunrin, e mulher se fala obinrin, obinrin. Então, se eu quero falar irmão no sentido geral, não importa se é homem, se é mulher, eu falo apenas a palavra ara, ara. Se eu quero falar irmão, eu falo araconrin, araconrin. É um pouco difícil agora de pronunciar,
porque dá uma enrolada na língua, mas a gente tem que abandonar a forma de pronunciar o R como a gente está acostumado. As palavras que a gente já aprendeu, a forma de escrever, a forma de pronunciar, agora a gente precisa aprender a dicção, melhorar a nossa dicção, não só aprender, que a gente já viu a teoria, mas agora está na hora de a gente usar a prática. Por exemplo, na palavra Caró, a gente já fala sempre no grupo, é Caró, todo dia. É Caró, é Cassan, é Calé. Só que a pronúncia correta do R é uma enroladinha na língua, que a gente tem que começar a pegar agora. Então, é Caró, pronuncia-se é Caró, é Caró. É Calé, pronuncia-se é Calé, é Calé. E assim por diante, a gente tem que começar a melhorar a nossa dicção, porque agora a gente já está na nona aula e daqui para frente as coisas começam a ficar mais frases inteiras, começam a ficar mais textos, então vai ser mais difícil de compreender se a gente não pegar daqui para frente. Vai ter alguns vídeos também, então é só para melhorar. Filho, a palavra filho, indefinindo o gênero, pronuncia-se homo. Homo é filho. Se eu quero definir que é um filho homem, aí eu tenho que falar homokunrin, homokunrin, filho homem. Se for filha mulher, se fala homobinrin, homobinrin, filha. Menino, homodeconrin, homodeconrin. Se for menina, se fala homodebinrin. Escravo se fala erukunrin e escrava se fala erubinrin. Irmão mais novo, a gente já aprendeu o que é aburo, né? Aburo. Se for meu irmão mais novo é aburomi. Mas se eu quero falar que é irmão mais novo homem, específico, aí eu tenho que falar aburokunrin, aburokunrin. E se eu quero falar que é irmão mais novo feminino ou irmã mais nova, aí eu tenho que falar que é aburobinrin, aburobinrin, certo? Tem que definir o gênero, quando eu quero usar especificamente, tá? Se não, se é no geral, pode usar só as primeiras palavrinhas ali. Quando se trata de animais, quando não se trata de seres humanos, a gente usa as palavras macho e fêmea para definir o gênero. Então, assim, ó, macho pronuncia-se acó, acó, e fêmea se pronuncia-se abo, abo, tá? Abo, fêmea. Então, a gente só precisa saber o nome do animal e depois acrescentar acó para macho e abo para fêmea. Por exemplo, porco. O porco pronuncia-se LD, LD, é porco. Se eu quero falar porco macho, é ACOLD, ACOLD. E se for porca ou porca fêmea, porco fêmea, pronuncia-se ABOLD, ABOLD. Cavalo, Exim, Exim. No caso do cavalo, macho, ACOEXIM. E no caso da égua, ABOEXIM. E isso vale para touro, né? Vaca, no geral, assim, a gente pronuncia malu, malu. Se eu quero falar touro específico, macho, né? Eu tenho que falar acomalu, acomalu. E se eu quero falar vaca, o correto é falar abomalu, abomalu. Erin é elefante. No caso, Ako-erin, elefante macho. Ou Abo-erin, para elefante fêmea, ou elefoa, ou elefanta. Depende da nossa região do país, pronuncia-se diferente também aqui, né? Pato pronuncia-se pepeye, pepeye, pepeye. No caso do pato macho, Ako-pepeye. Pata, Abo-pepeye,
Abopepeye. Aí você já teve gente perguntando assim: ah, mas você não falou que o P tem som de pu? O correto não seria abopuepueye? É assim, ó. Eu digo que tem som de pu porque é o P, ele tem que sair assoprado. Nesse caso. Nesse caso, não. No Yorubá, na pronúncia do Yorubá, o P ele sai meio assoprado quando se fala rápido. Então, o P tem som de pu para representar que ele tem que sair assoprado. No caso, não é PPIE, é PPIE. Tem que sair um assopradinho junto para dar o som do P mesmo no Yorubá. Então, no caso da pata, pronuncia-se abo PPIE. PPIE é pata, tá? Gato, pronuncia-se ologbo. Ologbo. No caso do gato macho, ou o gato correto de se pronunciar seria akọ-ologbo. Akọ-ologbo. No caso da gata, abo-ologbo. Abo-ologbo. Cachorro, pronuncia-se ajá. Cachorro macho, akọ-ajá. E cachorra ou cadela, abo-ajá. Assim como no leão, que pronuncia-se quinium. Quinium é leão. Acoquinium ou aboquinium. Peru, tolo-tolo. Tolo-tolo. Peru, né? Ou acotolo-tolo. E no caso da perua, abotolo. Corvo. O corvo, ele é nasal no meio e no final, porque a palavrinha termina em vogal precedida por N. Então ela é nasal. Então pronuncia-se cano cano. No caso do corvo macho, acó cano cano. E no caso do corvo fêmea, abo cano cano. Certo? É um pouco difícil no começo, mas vejam de novo, treinem, para a gente poder pegar essas palavrinhas e treinar mais fácil. Existem outras maneiras de se formar masculino e feminino, tá? Então, assim, ó. Babá um lá é avô. Ia um lá é avó. A gente usa só uma ação, uma mudança de acento. No Yorubá tem que trocar o pai ou mãe, tá? Babá um lá a gente sabe que é avô grande. Ou avô, no caso, pai do meu pai, né? E Ia um lá é avó grande ou mãe da minha mãe. Assim como Oko Iauô é noivo e Iauô é noiva. Apo, Apo, viúvo. Apobinrin, viúva. Babá, 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 bisavô. Pai do meu pai. Ou Ia, bisavó. Mãe da minha mãe. Babaíssimi, babaíssimi, padrinho. Ou Iaíssimi, madrinha. Tá, mas por que o Issimi? Issimi, na tradução literal, significa foco. Mas é o foco no sentido de observar, de cuidar. Então, padrinho é mais uma definição de função. Então, no caso, seria o pai que observa, certo? Um segundo pai, que é a função do padrinho, observar o filho quando o pai não está perto, né? Então, é mais pela função. E assim como o genro. Genro é assim, ó, pronuncia-se oko-omo-eni, oko-omo-eni. É bem grande para uma palavrinha tão pequena no português, né? Mas nada mais é do que, por exemplo, na palavra nora. Iyawo-omo-eni, Iyawo-omo-eni, que seria a noiva do filho, e Enin, na tradução literal, é pessoa. Então seria noiva do filho da minha pessoa, na tradução literal. Ou noiva do meu filho, noiva do filho
do meu filho pessoal, não de um filho de santo, por exemplo. Então, ìyàwó ọmọ ẹni é a nora, é a noiva do filho, do meu filho, né? Noiva do filho da minha pessoa. Nesse sentido, a tradução literal. Então, é mais uma questão de função do que uma questão de uma palavra específica para definir aquela pessoa, como a gente usa aqui no Brasil. Agora a gente vai falar sobre número dos substantivos. O que é número do substantivo? É uma definição, deixa eu mudar aqui, de quantidade. Então a gente já viu lá que o que define isso é a palavrinha awon. Ela só não é empregada quando numa frase já tem um número especificando. Por exemplo, a palavra ilekun é porta. Se eu quero falar portas, eu falo awon ilekun. Vassoura pronuncia-se ibalé. Se eu quero falar vassouras, eu pronuncio awon ibalé para vassouras. E assim vale para todas as outras palavrinhas. Ibusum é cama, tabili é mesa. Se eu quero falar mesas ou as mesas, eu falo awon tabili. Ero é torneira. Torneiras é awon ero. Obé é faca. E facas é awon obé. Fila é chapéu. Chapéus é awon fila. Ieri é anágua. Awon ieri é anáguas ou as anáguas. Pata obinrin é calcinha. Awon pata obinrin é calcinhas ou as calcinhas. Assim como pata okunrin é cueca. Ou awon pata okunrin é as cuecas ou cuecas, tá? Maleka é anjo. Awon maleka é anjos. Então, o que define o plural das palavras é ali, awon. Não existe, por exemplo, a palavra ekedes ou ebomis. Não existe isso no Yorubá, tá? Não misturem Yorubá com português. Se eu quero falar que são várias ekedes, eu vou falar awon ekedi, tá? Ou se eu quero falar que são vários ebomis, eu vou falar awon ebomi ou awon ebon, dependendo da aplicação na frase. Quando numa frase já tiver um número incluso, por exemplo assim, eu quero falar eu tenho 3 pombos, certo? Então eu vou falar eu tenho, que se fala moni, eu tenho. Pombo a gente já viu lá que se fala eyele. E 2 a gente sabe que se fala, 3 a gente sabe que se fala eta. Quando está aplicado numa frase, acrescenta-se um M no começo. Então, na frase ele vai ficar meta. Então, quando já tem número na frase, não precisa do awon. Apenas você vai falar, para falar eu tenho 3 pombos, você vai falar moni eyele meta. Eu tenho 3 pombos. Já está definido que é mais de um. Automaticamente já é plural, tá? Na pronúncia. Vamos em frente. Grau do substantivo. O que é grau do substantivo? Então, assim, ó, tem o grau normal, tem o grau aumentativo e o grau diminutivo. Por exemplo, na palavra cadeira. Cadeira está
no grau normal do substantivo. Cadeira, tá normal. O tamanho dela tá normal. Uma cadeira grande se pronuncia cadeirão. Esse é o grau aumentativo do substantivo. Uma cadeira pequena pronuncia-se cadeirinha. Então é o grau diminutivo do substantivo. É só pelo tamanho das coisas, realmente. Então, se está no tamanho normal, está no grau normal do substantivo. Se está num tamanho exagerado, grande, aí está no grau aumentativo do substantivo. E se está num tamanho pequenininho, está no grau diminutivo do substantivo. Por exemplo, na palavra ilê. Quando eu quero falar ilê, eu falo no grau normal, que é uma casa, normal. Se eu quero falar casarão, eu apenas acrescento a palavra um lá na frente. Casarão, casa grande, tanto faz, tá? Então, se eu quero falar casa grande ou casarão, eu falo ilê um lá, ilê um lá. E se eu quero falar casinha ou casa pequena, eu acrescento a palavra quequere ou quequere depois. Então, se eu quero falar casinha, ilê quequere, casarão, ilê um lá, e casa normal, ilê. Apenas isso. São só essas 3 definições, tá? E isso vale para todas as outras palavrinhas que eu coloquei ali. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, errim. Errim é dente. Se eu quero falar dente grande ou dentão, eu vou falar errim um lá. E se eu quero dente pequeno ou dentinho, errim quequere. Assim vale para homem. Okunrin, perdão, okunrin. Se eu quero falar homem grande ou homem zarrão, okunrin um lá. Se eu quero falar homenzinho ou homem pequeno, okunrin quequere, okunrin quequere, tá? Depois ali, onirara é poeta. Se eu quero falar um grande poeta, onirara um lá. Ou um poeta pequeno, ou um poetinha, onirara quequere, tá? Ife é copo, owo é mão. Então, se eu quero falar mão grande ou mãozona, ou manzorra, que é o correto, pronuncia-se owo um lá. Se eu quero falar mãozinha ou mão pequena, owo quequere, owo quequere, certo? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de exemplos. Onde é que eu parei? Igi. Igi é árvore. Se eu quero falar árvore grande, eu vou falar igi unla. Se eu quero falar árvore pequena ou árvorezinha, eu vou falar igi quequere. Ake. Ake é machado, tá? Vale a mesma coisa. Axó. Axó é roupa. Axó unla é roupa grande. Axó quequere, roupa pequena. Isso vale para objetos, pessoas. No caso dos animais, que tem filhotes, filhinhos, não precisa fazer isso. É só colocar, por exemplo, assim, a gente já sabe que leão se fala quininho, quininho. Então, filhote de leão é homoquininho. Filhote de leão, por definição, já é um leãozinho, já é pequeno. Então, não precisa fazer um outro diminutivo para isso. Quando está numa frase, ele já se torna o diminutivo. Então, homoquininho, filhote de leão, já é um leãozinho, por definição. Então, não precisa fazer um diminutivo a mais para isso, tá? Deixa eu ver para você entender melhor. Se eu quero falar assim, ó. A tartaruga nadava no mar com a tartaruguinha. Tartaruga, grau normal do substantivo. Tartaruguinha, grau diminutivo do substantivo. Então, tartaruga pronuncia-se ajapa, ajapa, tá? Por exemplo, a tartaruga nadava no mar, né? Então, é ajapalueniyokun,
A tartaruga nadava no mar com pelo a tartaruguinha, né? Ou o filhote de tartaruga, né? Então, filhote de tartaruga ou tartaruguinha vai se pronunciar Omo ajapa. Omo ajapa. Então, a tartaruga nadava no mar com a tartaruguinha. Pronuncia-se Ajapalueniokun pelo Omo ajapa. A tartaruga nadava no mar com a tartaruguinha. Bom, espero que tenha dado para entender. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Tá, o cachorro grande ou o cachorrão gosta do gato pequeno. Então, cachorro, a gente já sabe que é aja. Cachorro grande ou cachorrão é ajaunla. Gostar pronuncia-se fera, fera. E gato pronuncia-se ologbo, olobo. E gato pequeno, oloboquequere, oloboquequere. Então, cachorro grande, ajaunla. Gato pequeno, oloboquequere. Então, cachorro grande gosta do gato pequeno. Ajaunla feron oloboquequere. Deu para entender? Espero que tenha dado para entender. E eu acho que é isso. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá ali em cima o número. E eu queria agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que eu vi que aumentou bastante nas últimas semanas. E queria dizer que a partir de agora eu vou tentar retomar os vídeos com mais frequência. Tá ok? Muito obrigado por terem assistido.